Eu quero trazer a Heloísa Vilela agora direto de Brasília para a gente ouvir também qual é a análise da Elo. E deixa eu só lembrar para vocês, o Rodrigo já deu essa notícia, mas para quem está nos acompanhando agora, saiu cedinho hoje a informação de que o Ministério das Relações Exteriores do governo de Netanyahu declarou o presidente Lula persona não grata num comunicado que saiu nessa manhã. Mas vamos trazer a Heloísa Vilela para a gente ouvir a análise dela também sobre essa situação. Elo, bom dia para você, a gente quer te ouvir. Bom dia, pessoal. Olha só, eu queria acrescentar alguns pontos aqui. Primeiro, acho que é importantíssimo a gente pensar o contexto. Onde foi que Lula disse o que disse e fez a crítica que fez? Ele estava na Etiópia, ele participou de uma reunião da União Africana, que teve várias divergências sobre muitas discussões, mas um ponto que foi consensual de todos os países presentes foi a condenação ao genocídio que Israel está promovendo sobre o povo palestino. Então ele estava falando num ambiente que estava todo tomado por essa mesma ideia. Número 2, concordo com você, Rodrigo, que ao longo da história a gente deve comparar o que Israel está fazendo ao apartheid, mas nesse momento não mais. Esse massacre, essa matança, essa carnificina já passou muito do que foi o próprio apartheid na África do Sul. Então, nesse exato momento histórico, acho que a comparação que o presidente Lula fez a matança de judeus, não ao Holocausto de uma maneira completa, é muito pertinente. Agora, que ele comprou uma briga mundial, não há a menor dúvida, porém, ele não está sozinho. É que a gente tem na imprensa nacional a mania de olhar só para os Estados Unidos e a Europa. E aí parece que o Lula está sozinho, mas no resto do mundo ele não está. E ele está falando o que a maioria da população mundial acredita. Mais 2 pontos que eu acho que reforçam o momento em que ele resolveu falar isso. Começou hoje em Iowa um julgamento do que Israel tem feito ao longo dos últimos 75 anos com o povo palestino. É um momento histórico. Pela primeira vez, o Tribunal de Haia está julgando o comportamento histórico de Israel com o povo palestino. Então, eu acho que também se soma a isso as primeiras vozes dissonantes que a gente tem visto na última semana, na Europa, na Austrália, no Canadá, né? A gente tem visto várias manifestações que começam a se descolar da posição oficial dos Estados Unidos. E lá dentro, muito importante, a pressão só aumenta sobre Biden. Essa semana, esse fim de semana, agora foi criada uma rede de centrais sindicais e sindicatos de vários estados, representando uma porção enorme da população, mais de 9 milhões de trabalhadores, pedindo o cessar-fogo. Sindicatos essenciais para a reeleição do Joe Biden. Eu vou até aproveitar que a Elo trouxe essa contextualização para a gente rever de novo a fala do presidente Lula. Vamos dar uma olhada mais uma vez, principalmente para você que não viu ainda. Uma guerra. Eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Vivian, posso só, por favor, dialogar um pouco com a Elo? De fato, Elo, você falou, olha, a comparação com o apartheid talvez fosse a mais correta, antes do ataque lá do Hamas e antes dessa reação que já provocou 30 mil mortes, porque de fato o governo sul-africano nunca bombardeou com aviões e artilharia pesada o Soweto, por exemplo, né? Não fez um bombardeio, atacou várias vezes, fuzilou em manifestações e tal, mas nunca bombardeou, por exemplo, com aviões, né? Prendeu o Mandela, mas o que você está dizendo é que depois do ataque do Hamas, do ataque que o Lula já qualificou como terrorista, o ataque, o que aconteceu depois colocou a crise e a situação num outro patamar, né? O que eu trago sempre é isso, quer dizer, quando que vai ser, não pode falar em Holocausto. O Lula nem falou em Holocausto, falou na matança, né?
quando que vai ser possível? Nós vamos esperar, vamos fazer uma contabilidade, vai ter uma regra de 3, é isso? Quantos milhões de judeus tinha na Europa, quantos foram mortos, quantos milhões de palestinos tem na faixa de Gaza? Vamos esperar chegar lá? Por enquanto não pode falar, porque não matou gente suficiente ainda. Eles deslocaram 1,5 milhão, né, Elo? Você esteve lá, você pode falar melhor que eu. Provocaram o deslocamento do norte para o sul de Gaza. E quando chegaram no sul, as pessoas foram bombardeadas. Quase 1,5 milhão de pessoas sem casa. Então, eu não sei que comparação, talvez não precise comparar com nada. É um massacre horrendo, o pior massacre do século XXI. E aí o Netanyahu ainda assim diria que o Lula é antissemita. Qualquer fala que o Lula fizesse seria chamado de antissemita, provavelmente. É um risco de comparar, desculpa só fazer, só um complemento, Rodrigo, para a gente dialogar junto com o Elo. Eu acho um risco comparar número. Se você vai comparar, morreram 30 mil pessoas na Palestina e esse número comparado, sei lá, com o massacre dos armênios, que morreram 600 mil pessoas, com o Congo, por exemplo, onde milhões de pessoas foram mortas, você reduz o tamanho do que acontece na Palestina, que é muito grave. A Elo viu isso pessoalmente. A gente vê imagens todos os dias de crianças mortas, de mulheres mortas, de casas bombardeadas. Esse eu acho um risco, e acho que isso que o Rodrigo diz é importante, de comparar fatos históricos, porque você diminui o quão grave é o que está acontecendo agora desse genocídio dos palestinos. Sem falar, porque eu já vou passar para você, Lô, mas só lembrando aqui que a população estimada de Gaza antes do início desse genocídio era de 2,5 milhões de pessoas. Então a gente também tem que prestar muita atenção quando a gente fala de número e fazer a proporção. São 30 mil mortos, mais de 1 milhão de pessoas desabrigadas. A gente está falando de uma população que era de 2,5 milhões, né, Elo? E olha só, se a gente olhar para o que acontece na Cisjordânia hoje, talvez a gente tenha ali um retrato muito próximo do que era o apartheid. As pessoas cercadas, em áreas confinadas, submetidas a batidas da polícia, do exército violentas, com assassinatos, prisões sem mandado, enfim, todo tipo de abuso da lei e desrespeito completo às normas gerais. Agora, o que a gente está vendo na faixa de Gaza, gente, não tem mais, assim, qualificação, sabe? E eu acho que o Lula falou uma coisa que é o que a maioria das pessoas pensa. Será que essas pessoas não têm um pingo de solidariedade? Aí você entra com o que disse esse sobrevivente de Auschwitz. Você desumaniza, porque aí você consegue perpetrar todo tipo de desumanidade, porque já não é ser humano que está ali, você já desumanizou aquelas pessoas no conjunto, então você consegue promover esse tipo de genocídio que Israel está promovendo. Vivian, só para também lembrar, Vladimir Putin vai promover um encontro entre organizações palestinas, lá na Rússia. Então, é o que a Elo falou, a gente olha o noticiário aqui, parece que só existe Estados Unidos, Alemanha e França. Uhum. A França criticou, algumas personalidades francesas criticaram o Brasil. Está havendo uma rebelião na África, nesse momento, contra o colonialismo francês. Então, o que está havendo no mundo hoje é um racha, o chamado Sul Global. A Rússia não é Sul Global, né? Mas a Rússia é dos BRICS. Então está havendo um racha completo entre o que é o mundo atlântico, Estados Unidos e Europa de um lado com Israel, e o que são os outros países, que são mais da metade da humanidade. Então, quando a gente olha para o que está acontecendo, o Putin vai promover, inclusive o Hamas estará representado neste encontro organizado pela Rússia para que as organizações palestinas possam se articular, Heloísa. E eu acho, outra coisa que a gente não pode esquecer, que existe um descolamento entre as lideranças políticas, né, os governos desses países da Europa e suas populações, que têm ido para as ruas em massa condenar o que está acontecendo na faixa de Gaza. Então, o volume de seres humanos que estão contra o que está acontecendo é muito grande e esses governos estão cada vez mais se isolando da voz da população, ao contrário do que acontece no Brasil, que é essa confusão aqui que a extrema-direita promove, né, e a nossa imprensa não ajuda, né, fica fazendo campanha dos objetivos desse governo genocida de Israel, mas na Europa, na própria Alemanha, na Grã-Bretanha, os maiores protestos e manifestações contra o genocídio em Gaza. Então esses países vão
estão sendo cada vez mais pressionados por suas populações para mudarem de posição. Eu queria tratar agora de um outro recorte dessa fala do Lula, que é a manifestação, né, a repercussão em Brasília, sobretudo. A gente vai falar também ao longo do programa, o Pedro Barcela vem para falar, sobretudo, sobre a repercussão nas redes sociais, porque a gente teve gente apoiando e a gente teve gente também criticando a fala do presidente. Daqui a pouquinho ele vem para falar sobre isso. Mas vamos falar agora desse recorte de Brasília, como é que os parlamentares reagiram a essa fala. Até porque a gente se pergunta aqui, depois eu queria ouvir tua análise também, Elô, se foi de improviso na tua análise ou se o Lula de fato fez essa fala realmente programada, pensada em ter essa fala no discurso dele. Mas antes, vamos colocar aqui o que disse o Ciro Nogueira, por exemplo, senador do PP do Piauí. Ele foi ao Twitter, né, dizer que o Holocausto é incomparável e não pode ser naturalizado nunca. Rodrigo, vou pedir para você ficar de pé, por favor, e ler para a gente. O presidente Lula, diz o Ciro Nogueira, né, que foi ministro da Casa Civil do Bolsonaro. O presidente Lula, comparar o Holocausto à reação militar de Israel aos ataques terroristas que sofreu é vergonhoso. O Holocausto é incomparável e não pode ser naturalizado nunca. Deixa eu ler primeiro. Em nome dos brasileiros, pedimos desculpas ao mundo e a todos os judeus. É que eu não vi o Lula naturalizando o Holocausto e dizendo, legal o Holocausto, 6 milhões, não foi nada. Não foi isso que o Lula falou, ao contrário. Ele usou a morte dos judeus para dizer é terrível o que está acontecendo com os palestinos. Mas é uma reação importante. Você ia trazer outras, Viviane? Temos outras. Vamos ver agora o que o Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, disse. Rasgos de senilidade, o Rogério Marinho. Maldade deliberada, ignorância histórica e equívoco do ponto de vista da ética, moral e perspectiva geopolítica. O Brasil voltou padrão PT, diz o Rogério Marinho, senador bolsonarista de extrema-direita. Foi líder do governo do Jair Bolsonaro no Senado. Exatamente, é uma outra repercussão. Tem vários deles pedindo impeachment do Lula, né? Absurdo. E a gente tem também a Gleisi Hoffmann deixando claro aí que veio a público, né, para esclarecer que a declaração do presidente Lula não foi de modo algum contra o povo judeu. Ela diz que as palavras, né, a Gleisi Hoffmann, sobre o extermínio da população de Gaza foram claramente dirigidas ao governo de extrema-direita de Israel e não aos judeus, ao povo israelense, como tenta manipular Netanyahu. Nada é tão cruel quanto o que vem sofrendo o povo palestino, vítima de uma política de extermínio orientada pelo preconceito e pelo ódio. É a fala, ela continua aqui, foi uma postagem até longa da Gleisi Hoffmann. A gente tem a Sâmia Bonfim também. A declaração de Lula, diz a Sâmia Bonfim, sobre o genocídio promovido por Israel contra a Palestina foi corajosa e necessária. Netanyahu, primeiro-ministro israelense de extrema-direita e agente do apartheid, aqui ele usa o apartheid, agora tenta chantagear e ameaçar o governo brasileiro, porque sabe que a posição do Brasil tem peso e repercussão internacional. O Brasil precisa romper relações com Israel, diplomáticas e econômicas, defende a Sâmia Bonfim. E a deputada Jandira Fegali, ela lembrou também das acusações contra Israel nas cortes internacionais. Vamos dar uma olhada também. Ela lembra que Israel é acusado em cortes de diversos crimes de guerra contra a humanidade e genocídio. Lula fala como liderança do Sul Global ao defender o cessar-fogo em Gaza, o Estado palestino e o direito à existência de seu povo. A comparação histórica feita às decisões do governo Netanyahu é forte, mas necessária para abrir os olhos de quem ainda ignora a extensão dessa tragédia humanitária, em especial os governos do chamado mundo desenvolvido. Eu achei a postagem da Jandira interessante. A hora que ela fala que é forte, talvez ela esteja dizendo, talvez falar comparar com o nazismo tenha sido forte, mas tenha sido necessário. É a interpretação que eu faço da postagem da Jandira Fegali aqui, Viviane. Vamos ouvir a Elô agora. Gente, duas coisas. Uma, que eu quero até concordar com o Leandro Demore, que estava aqui agora comentando no nosso chat aqui de conversa entre o pessoal que está no programa. Ele duvida que o Lula tenha falado de improviso, até porque esse era o tema central da viagem dele. Não vamos esquecer que Lula passou no Egito primeiro e depois foi para a Etiópia, onde, como eu já disse, os países do continente estão claramente se posicionando contra o genocídio na faixa de Gaza. Então eu acho bem difícil que tenha sido um improviso, mas não posso garantir nada porque não conversei com atores importantes do Itamaraty ainda sobre isso, que é o que eu espero fazer nas próximas horas. Mas eu acho muito difícil que seja de improviso, acho que isso vem num crescendo, acho que existe também
uma parte, né, da personalidade do presidente Lula que realmente não está aguentando ver o que está acontecendo ali na faixa de Gaza, né, porque é por demais desumano. É por demais. Eu não aguento, eu imagino que ele, como líder mundial que tem palco para falar sobre o assunto, fique ainda mais desesperado para falar alguma coisa. Então, acho muito difícil que tenha sido de improviso, acho que foi importante, acho que abre um debate fundamental, porque é algo que já está se arrastando por tempo demais, a gente não poderia estar assistindo isso em pleno século XXI. Que humanidade temos nós se não nos desesperamos diante da matança de mulheres e crianças, como está acontecendo em Gaza? Então, acho difícil que tenha sido assim um escapou. Acho que é algo que ele vem preparando o terreno para essa declaração e escolheu o lugar correto, que representa todo um pensamento do Sul Global a respeito dessa situação. E a África está vivendo, como eu disse, uma nova temporada de luta anticolonial. Vários governos, especialmente na área de influência, antiga área de influência francesa, se rebelando contra a presença francesa e também ali, né, nessa reunião da União Africana. Elô, só para deixar claro, eu falei sobre isso também aqui na abertura, que no meu entendimento não tinha sido de improviso que ele fez. Ele pode até não ter lido, mas que ele foi para lá preparado para fazer esse tipo de declaração. E para deixar claro que houve dois momentos. Um é quando ele está lá no plenário, aí ele está claramente lendo um discurso na União Africana. Mas quando ele dá essa declaração que gerou a reação do Netanyahu e dos adeptos de Israel aqui no Brasil, foi numa entrevista coletiva. Eu fiquei prestando atenção, porque mesmo em entrevista coletiva, às vezes, as pessoas podem ter o apoio daquele teleprompter transparente, né? Não sei se vocês, quem está nos assistindo, já viu isso, mas é uma bancadinha transparente e tal. Às vezes a liderança está fazendo o discurso e está com aquele teleprompter. Agora, na entrevista coletiva é mais raro, né, Heloísa, usar o TP para ter algum tipo de apoio. Então, acho que ele estava falando sem o uso de um TP, mas preparado para falar o que disse, não é isso? Exatamente, não, ele não tinha TP, ele estava respondendo perguntas de jornalistas, sim. E falou exatamente o que ele estava pensando nesse momento. Agora, eu queria acrescentar uma outra coisa, uma postagem que eu vi hoje do Demore no X, trazendo à tona uma carta que foi escrita em 1948 por vários pensadores de peso como Albert Einstein e Hannah Arendt, que denunciaram a formação do partido que deu origem ao partido do Netanyahu, que usava, segundo eles, práticas nazistas. Então, você fazer esse tipo de comparação quando você vê o que está acontecendo não é novidade histórica no caso do Lula. Isso já aconteceu em outros momentos e com outras pessoas de muito gabarito.